Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Revolução Mexicana, período esse que vai ser conhecido ali no século XIX, vai se alastrar para o século XX. É uma revolução que não tem um tempo determinado, ela não é fechada, mas iremos falar de alguns processos que trouxe uma modificação ali no México, identificando como Revolução Mexicana. Eu me chamo Isaac Torquato, tenho formação em História e irei falar sobre a Revolução Mexicana no século XVIII, no século XIX e no século XX. Dado o início, eu gosto sempre de contextualizar, né, e conceituar, né? Até porque a história ela é feita de conceitos e o conceito ele vai se modificando ao longo do tempo, ele vai entrando em outras concepções, vai ganhando outros cunhos. E aí o que nós entendemos como revolução? Como eu trago para os meus alunos presencial, né? Revolução significa transformação. Transformação essa social, política e econômica. Dentro de uma revolução, nós temos o que? Uma mudança social, mudança nessa estrutura social, onde é que as questões políticas, econômicas e sociais vai se modificar. Revolução não tem literalmente um caráter positivo ou negativo. Cabe a nós, seres humanos que estão dentro desse processo da história, julgar se a gente acha que foi positivo ou negativo. Mas a concepção e o conceito de revolução, ele não ganha esse caráter positivo. Porém, ao longo do século XX, né, grandes revoluções socialistas foram dando certo na concepção histórica daquele momento, se tornou o conceito positivo. Né? Muita gente tentou utilizar do conceito de revolução para o quê? Né? Para ganhar status social. Porém, as concepções se modificam e o conceito ele se modifica. Entendendo que é o conceito de revolução, nós temos que entender o quê? Né? Que a Revolução Mexicana, ela não foi uma revolução que ela vai acontecer no contexto da Guerra Fria. O contexto da Guerra Fria é um período onde é que a África e vários países, né, no após a Segunda Guerra Mundial, eles vão estar dentro desse processo revolucionário, reivindicando seus próprios processos de independência. Já o México não. O México ele faz uma concepção não ao contrário, né? Podemos dizer uma concepção anterior e passa por esse processo revolucionário. E aí, como nós pensamos a revolução, né, a gente tem que entender que se tem uma revolução é porque a nossa situação atual não está legal. E aí, se a população ela quer modificar essa estrutura social, então é porque elas querem fazer uma mudança. E aí, o que nós acontecemos, né? E de 1884 até 1911, o México ele era comandado por uma figura chamado Porfício Dias, que de grosso modo ele era um ditador, e toda ditadura ela sempre vai centralizar o poder para dentro de si, demandar o que aquela sociedade quer na figura de uma única pessoa ou de um único grupo social. E aí, esse Porfício Dias, ele tinha essa centralização política, né? Porém, o México, ele passava por um processo de industrialização, de certo tipo de modernização. Lembramos que a Revolução Industrial, ela já estava na sua segunda fase, estava se alastrando para o lado da Europa, o lado da América, e o México ele estava passando por esse processo de modernização. Lembrando que modernizar, na prática, não significa trazer uma menor desigualdade social, até porque se determinado grupo detém essa modernização e são privilegiados e outro grupo não, nós temos nada a ver. Então, modernização não é sinônimo de menor desigualdade social. Às vezes é muito pelo contrário, aumenta a desigualdade social. E aí que o que, né? Que nós temos o que? Os mexicanos lutando por uma concepção, né, do que, né? De uma maior centralização política e uma maior que, né? Tendo mais ascensão social dentro desta sociedade. E aí que o que é muito importante a gente destacar, né? Que a Revolução Mexicana ela foi uma luta de caráter por terra. Por quê? O México ele tinha o que nós conhecemos como
ejidos. O que eram os ejidos, né? Eram terras coletivas, grandes terras que tinham lá no México, né? Isso é uma concepção que já vem desde o período pré-colombiano. Se essas terras elas não são ocupadas, elas têm o direito, as pessoas têm o direito de chegar nessa terra e ficar. Tem até um pouco a ver com o direito possuetário. Um negócio assim, né? Se aquela pessoa chegou naquela terra, aquela terra não tinha dono antes, então aquela terra é dele. Porém, com essa figura de Porfício Dias, nós temos o que, né? Essas terras cada vez mais centralizadas, onde é que ele vai demarcar essas terras devido a esse processo de modernização e vai concentrar essas terras para si. Obviamente, isso vai gerar um problema e uma revolta dentro da população mexicana. E aí que nós temos o que, né? Essas terras, né, sendo tratadas como um confisco do Porfício Dias, para dar o que, né? O que nós conhecemos como essa modernização, essas questões agrárias, para passar por esse processo. E aí que vários grupos de oposição, até porque nós entendemos que toda vez nós temos cada vez mais uma centralização política, um esmagamento para essa população, nós temos grupos que vão reivindicar esses problemas sociais. E grupos esses nós temos ali os grupos liberais, os socialistas, grupos como comunistas, os anarquistas, que vão ter os seus projetos de sociedade para modificar essa centralização política. E aí que dentro desses grupos, uma figura que se destaca, inclusive figura essa que está dentro do movimento liberal, é o Francisco Madeira, que vai assumir o poder ali, né, reivindicando o que, né, falando que vai dar terras, e ele vai ter muito apoio da população, mas na prática nós sabemos que isso não vai acontecer. E aí o processo revolucionário ele vai acontecendo e ele vai tendo outras demandas. E aí o que acontece? O Francisco Madeira ele vai convocar a população para o quê, né? E ele vai acabar reivindicando e tirando o Porfício Dias, né? E vai o quê? Jogar para o parlamento. Agora o parlamento que vai julgar as concepções do que está acontecendo ali no México. E aí é nesse momento que Francisco não aceita o resultado das urnas, porque vai acontecer um processo eleitoral. Francisco ele não vai ser votado, a população vai votar em outra figura, e aí é nesse momento que ele dá um golpe e se estabelece dentro do poder ali dentro do México. E esse golpe de Madeira, né, ele vai exilar o Porfício Dias, que vai lá para a França, né? E aí é nesse momento que em 1911 assume o poder Francisco Madeira. E os liberais, né, ele deu acesso à aristocracia rural. O que é aristocracia, né? Esse poder na mão de poucos, né? Essa elite agrária a demarcar sobre as terras. Então nós saímos para um ditador para entrar em outro ditador. Os problemas sociais do México, né, que era um problema de terras, não tinha sido sancionado, e é aí que o problema social continua e esse processo revolucionário ele vai dar continuidade. E nós temos duas figuras revolucionárias muito importantes para pensar, né, o processo da Revolução Mexicana, que é o Pochuville e o Emily Zapatria. E o que eles, na prática, eles funcionavam, né? O Pochuville, ele organizou o campesinato do norte para pensar esse processo revolucionário. Já o Emily Zapatria, eles vão organizar o campesinato do sul para imaginar esse processo revolucionário, para eles tomarem o poder e reivindicar o que eles mais queriam, que era essa terra, num plano chamado Plano Ayala. Ayala, eu não sei pronunciar muito bem, né? Era um plano que né? Que eles queriam uma reforma agrária dentro do México. Eles queriam essas reivindicações das terras. Eles queriam ter espaço de moradia, ter espaço social dentro da sociedade mexicana. E aí que existe uma parte, né, obviamente, que era mais conservadora, que não apoiava. Como todo movimento social, ele tem as suas vertentes, eles têm as suas diferenças, e aí vence quem tem a maior população ou que tem o melhor direcionamento ideológico. E aí é nesse momento que nós temos
um contra-revolucionário, né, chamado General Victorino, e aí ele vai assumir o poder dentro do México e vai dar um golpe dentro de Madeira, ele sendo apoiado, ele ganha a população no seu discurso, né? E aí nesse momento, a partir de 1911 até 1917, nós temos o Vitorino. Porém, quando ele assume esse poder, ele não tem um plano de governo, ele não tem um plano econômico. E aí, como todo governo que se estabelece, não tem uma estrutura e centraliza o poder, e ele centralizou o poder, ele foi derrubado. E aí é nesse momento que no México, né, nós temos uma nova figura surgindo a partir de 1917, chamado que, né, Venustiano Carranza. O Carranza, a gente conhece mais como Carranza, né? Que está dentro desse processo que vai dar continuidade o que nós conhecemos como Revolução Mexicana, né? O Carranza, ele era apoiado pelos Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos tinha aquela política, né, do grande porrete, do Big Stick, né, de America Way for Life, América para os americanos, aquela concepção toda de levar democracia. A gente sabe que na prática não era bem assim. E aí ele sendo apoiado pelos Estados Unidos, ele vai propor o quê, né? Proposta dos Estados Unidos e vai estabelecer em 1917 uma Constituição Federal para o quê, né? Para solucionar alguns problemas. E aí é nesse momento que nós temos alguns direitos dados para a população mexicana. Por isso que nós falamos que o processo revolucionário mexicano, ele não está determinado, ele não está fechado, porque nós temos ainda concepções. Mas aí dentro da Revolução Mexicana, né, nós tivemos o quê, né? Nós tivemos a ideia do salário mínimo sendo atribuído. O Brasil, isso em 1917, o Brasil vai imprensar o salário mínimo só a partir dos anos 40. Só a partir dos anos 30 para os anos 40, né? Aqui em 1917, já o México ele já estava pensando dentro dessa forma, né? Nós tivemos o quê? Jornadas de trabalho sendo estipulada para 8 horas. Olha como é que eles estão tendo vários ganhos sociais, claro, de forma ainda minúscula, pautado pela população para o quê? Para ele se manter no poder, porque, claro, eles dão a política do pão em circo, né? Logo do Maquiavel, né? Você dá ao povo o que ele quer para você se manter no poder, e aí quando você precisar fazer alguma coisa, faça na hora, porque o povo tem memória curta. E aí nós temos também, né, o direito de terras indígenas, demarcações de terras indígenas. O México ele tem uma concepção muito forte, como nós pensamos dos povos originários. E ainda não tem uma reforma agrária, né, que era o maior problema, mas já solucionou alguma parte dos problemas mexicanos. Claro que isso está longe de acabar. E aí dentro desse processo nós temos em 1919 tendo que sido o assassinado, né, de Emily Zapata, que pautou, que articulou a população, que trouxe as suas concepções para dentro da Revolução Mexicana. E em 1923, a morte de Pancho Villa. E aí, a morte deles representa, pensando na concepção mexicana, o que nós entendemos ali como dada a continuidade, mas o fim também da Revolução Mexicana. Entender esse processo revolucionário é entender a transformação social que aconteceu ali dentro do México. Nós temos um México totalmente centralizado, o México totalmente ali dentro da figura, né, do Francisco Dias, e aí ele centralizando o poder, e durante esse processo vários outros ditadores foram surgindo, mas a população ela foi pautando algum dos seus movimentos, até chegar em 1917, com a Constituição e a implementação de alguns direitos que deram uma maior ascensão social para parte da população. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. É um assunto mesmo que ele é bem chotado mesmo, a gente vai jogando informação assim, até porque a gente não tem um conhecimento aprofundado muito firme sobre, pelo menos eu, né, sobre a Revolução do México, mas para entender o vestibular, para entender resolver uma prova, entender essa movimentação, acredito eu, julgo já ser o suficiente. Eu sou Isaac Torquato, espero que tenham gostado.